Talvez o que esteja travando o seu crescimento, o crescimento da sua empresa, não seja necessariamente falta de estratégia. Talvez seja falta de disciplina. Falta de disciplina. Porque uma empresa, para ela ser sustentável e crescer, ela não pode viver de picos de energia. Ela tem que ter uma repetição organizada. Essa reflexão, essa provocação fez sentido para você? Se fez, seja muito bem-vinda a mais um Café com a Líder. Estamos de volta à nossa rotina. E agora, antes de tudo, antes de conversarmos sobre o tema da disciplina nas organizações, eu gostaria de fazer uma oração para a gente entregar nosso dia, nossa semana ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é dono de tudo, Rei do Universo e que vai nos orientar. Vamos lá, fechar os olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém! E aí, minha gente, muito bom dia, muito bem-vindas a mais um Café com a Líder. Hoje o tema é disciplina nas organizações, que é isso que a gente precisa, disciplina. A gente precisa de disciplina na nossa vida, a gente precisa de disciplina nos nossos projetos, mas principalmente nas nossas empresas, nos nossos times. Bom dia, Thaíris, bom dia, Virgínia, Jennifer, Patrícia, Savana, Laurinete, Dilean, bom dia, olha como elas estão, todas no Café com a Líder. Olha, o tema hoje é muito bom, muito bom, muito bom. Foi inspirado no livro do Jim Collins, que fala muito sobre essa cultura da disciplina. Disciplina, gente, quando a gente escuta esse nome, a gente vem logo naquela analogia de um regime militar, daquela coisa muito engessada, mas não é sobre controle excessivo, não é sobre rigidez. Disciplina nas organizações é sobre um sistema onde as pessoas sabem o que fazer, as decisões da organização seguem critérios claros, os números, os indicadores são acompanhados com regularidade e os rituais de gestão, eles acontecem independentemente do humor do líder, né? Porque a disciplina invisível é quando a empresa funciona mesmo nos dias comuns, nos dias ordinários, mesmo naqueles dias em que a líder, a empresária, a sucessora, ela não está inspirada, mas a empresa está rodando. Então é sobre essa disciplina que nós vamos falar hoje, tá? Mas antes, deixa eu beber um cafezinho aqui, senão meu cafezinho vai esfriar, minha gente. Enquanto isso, quero que vocês coloquem aqui qual a palavra da semana para vocês, tá? Vou botar aqui a palavra. A minha palavra da semana, eu passei o final de semana refletindo muito, lendo muito e eu acho que a palavra da semana é austeridade, tá? E execução. Eu sei que era uma palavra só, então eu vou ficar com execução, tá? Eu vou ficar com execução porque execução nunca erra. Execução nunca erra, movimento nunca erra. Depois a gente vai falar mais sobre isso aqui. Então, qual é o erro mais comum das lideranças? Qual é o erro mais comum da empresária? É viver no modo intensidade, né? Você tem semanas brilhantes, você tem dias em que você está tudo confluindo a seu favor, só notícia boa, né? Só aquele dia que a equipe está toda completinha, então você vive no modo intensidade. Mas basta um desses temas não funcionarem tão bem que você baixa energia. Então o erro mais comum é a gente pensar que a gente precisa, para a empresa rodar, viver no modo intensidade. Então é aquela semana em que a gente tá fazendo tudo o que precisa ser feito, sabe? A rotina bem direitinho, a gente reorganiza a equipe, a gente tá olhando os números. Só que ninguém consegue manter o modo intensidade o tempo todo. Eu acredito em alta performance, sim. Eu acho que quem se acostuma com alta performance acaba entregando muito mais do que a média. E a gente tem que trabalhar para ter alta performance. Mas ninguém vai conseguir manter alta performance todos os 365 dias do ano.
E nos dias que a gente não tiver na alta performance, a gente precisa ter um sistema em que as coisas vão andar, mesmo que a gente esteja cansada, mesmo que a gente tenha se envolvido em urgências, mesmo que a gente tenha se envolvido com questões operacionais que tiram o nosso foco da estratégia. Então, o importante se a gente não tiver muito focado em criar uma disciplina, um sistema onde as coisas funcionem, mesmo nos dias em que nós não estamos no nosso melhor dia, acaba que o importante é negligenciado. Então, quando a gente faz, eu já falei muito aqui sobre a matriz de prioridades, né? Pra gente entender como a gente deve organizar o nosso tempo. Então, o que é que acontece? Às vezes, coisas urgentes e não importantes ocupam a nossa agenda, quando, na verdade, a gente deveria estar se dedicando a analisar e a executar os temas que são importantes, mas não são urgentes. Porque o importante e não urgente, significa o quê? O planejamento. Só que no dia a dia, o que grita mais alto acaba puxando a nossa atenção. Então, aquela disciplina silenciosa que está caladinha lá, aqueles temas que estão caladinhos, que são importantes, mas não são urgentes, eles precisam ser observados, independente deles gritarem ou não. Essa é a famosa disciplina invisível. É você fazer o que precisa ser feito. Eu tava procurando um filtrozinho aqui, que eu tô só olhando minha... Ó, mas vai ficar com as pelancas mesmo, vocês vão ficar comigo com pelanca hoje, viu, gente? Aqui, ó. Vendo? Tá tudo certo. Sem filtro mesmo. Vamos aqui no cru. Sem filtro. Bora! Então, a disciplina invisível é proteger os temas importantes da nossa organização. Aqueles temas em que pode estar acontecendo um caos na Terra, mas esses temas não vão ser negligenciados ao longo da semana. Porque entre a semana, sai semana, todo mundo tem pepino para resolver. Só que se você usa seu tempo apenas para resolver os pepinos, aqueles temas urgentes que às vezes nem são importantes, você acaba perdendo o momento de fazer o trabalho, de plantar as sementes corretas, de planejar e de executar aquilo que vai dar resultado no médio e longo prazo. Vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, você é liderança, você está lá com um monte de temas, de compromissos para resolver. Mas você não separou o momento do seu dia ou da sua semana para analisar seus números, para dar os feedbacks para o seu time, para iniciar os projetos que são necessários ou para dar os passos nos projetos que são importantes para você. O que é que aconteceu? Entrou a semana, saiu a semana, você não fez o que era preciso para construir o seu resultado. Então, eu vou dar uma ferramenta prática aqui. Sempre eu trago ferramentas muito práticas, porque a ideia desse Café com a Líder é que a gente comece a semana visualizando as oportunidades na nossa atuação como líder, tá? Então, vamos lá, 5 perguntinhas. Eu quero que vocês agora, papelzinho e caneta, vão escrevendo aí, anotando o que vem na mente de vocês quando é esse assunto, tá? Você tem um dia fixo na semana para analisar os indicadores? Gente, todo mundo tem que trabalhar com indicadores. Todo mundo trabalha com indicadores. Todo mundo. Ah, Raíssa, mas eu não sou do varejo. Não importa. Não importa qual a sua área. Você tem que ter seus indicadores. O que são indicadores? São aquelas métricas que vão mostrando se você está se aproximando ou não dos seus objetivos, como empresa, como negócio, como pessoa, como resultado, como profissional. Tá? Então, todo mundo tem que trabalhar com indicador. Só que não adianta ter um indicador, tá? E não observar o indicador, monitorar o indicador, interpretar o que esse indicador está fazendo para você. Inclusive, eu tenho um curso bem baratinho na Hotmart, chamado Mapa da Empreendedora de Sucesso, que eu trabalho indicadores. Eu trabalho justamente esse raciocínio. É um curso para quem não tem muito essa visão de análise de números e quer ter minimamente um esqueleto, tá? Não é um tema profundo de planejamento estratégico, construção de indicadores, não. É mais assim, é bem acessível para toda pessoa que nunca raciocinou com métricas, com indicadores para começar de algum lugar nos negócios, tá? Então, você precisa ter um dia fixo para analisar esses indicadores. Do contrário, minha filha, você pode ter um dashboard bem lindo. Não adianta de nada se você não coloca a disciplina de analisar semanalmente.
Outra coisa, existe uma reunião semanal com pauta definida e horário fixo? O ser humano funciona com rotina. A gente precisa ter nossa rotina de gestão. Por exemplo, gerentes que estão aqui da Tropical, já vi algumas. Thaíris, Brenda, Savana. Gerentes da Tropical que estão aqui. Nós temos o que dia de segunda? Nossa reunião gerencial. Toda segunda, faça chuva, faça sol, a não ser em casos extremos de um feriado nacional, etc. Dia 1 de janeiro a gente não vai ter a reunião gerencial na segunda-feira, a gente vai e bota na terça. Mas assim, no geral, nossas reuniões são sempre segunda-feira, que é aquele momento semanal que a gente tem para olhar os nossos números como negócio, entender distorções, entender oportunidades, entender boas práticas e replicar e trazer essas boas práticas para os outros líderes, para os líderes começarem a entender, caramba, isso está acontecendo mesmo, que massa, que eles estão conseguindo fazer isso naquela unidade e tal. Então assim, ter uma reunião com a pauta fixa, um horário fixo é extremamente importante. Se você não tem isso, você precisa implantar hoje no seu time. Hoje, eu tô com calor aqui, aí o cabelo chega, tá murchando. Esse é meu filho. Blogueira, né? Blogueira, a gente fica só se olhando aqui. Tá bom, deixa eu parar de me olhar, só raciocinar pra vocês, que o importante é o conteúdo, tá? O importante é o conteúdo, fica aí. Terceiro, você faz um fechamento formal de mês ou apenas olha os números? Por quê? Gente, a gente vive, não importa o negócio, a gente vive de ciclos, né? Então você tem que ter toda semana aquele momento de olhar seus números, olhar seus indicadores, conversar com o seu time, ver se vocês estão se aproximando ou não dos seus números. É isso. Tem que ter um momento no mês em que você fecha isso e analisa as informações e a realidade que aconteceu. E isso é extremamente importante, porque do contrário, você vai vivendo o ano apenas reagindo às coisas. Existe uma revisão trimestral? Por exemplo, terminamos agora o primeiro trimestre. A gente precisa parar e analisar. Caramba, o ano começou assim, assado, esse departamento reagiu, esse departamento não reagiu, essa linha de produto foi boa, essa estratégia foi boa, essa estratégia não foi, vamos ajustar a rota. Porque antigamente as empresas trabalhavam com aqueles planejamentos, aqueles planos, né, de 5 anos, de 10 anos, aquele Balance Scorecard, aquele BSC, aquelas coisas lá. Era um tema sofisticado. O pequeno e o médio não. O pequeno e o médio nunca planejou, foi nada. Viva a vida louca, né? A gente sabe disso. As grandes trabalhavam muito com esse modelo de 5 anos. Hoje, gente, o negócio, ele não é mais sobre planejamento estratégico de longo prazo. O negócio hoje é análise de cenários, construção de cenários. Hoje você tem que estar dizendo assim, olha, eu tenho que olhar o próximo trimestre, o próximo mês, a próxima semana. Se o cenário estiver assim, a gente vai por esse caminho. Se o cenário estiver assim, a gente vai por esse caminho. Se o cenário estiver assado, vai por esse caminho. Porque as coisas estão mudando tão rápido que não adianta você construir aqueles planos de negócio de 5 anos que eles não vão atender a complexidade da realidade. Então, você vai ser mais competitivo se você estiver periodicamente analisando os cenários do seu negócio e se ajustando a eles. Tá? Tô falando grego, se eu estiver falando grego, vocês escrevem aqui a dúvida. Burro é aquele que não pergunta, não aquele que não entendeu, tá? O brasileiro tem mania de não perguntar as coisas, aí fica lá com aquela dúvida e aí não evolui. As dúvidas que vocês tiverem, vão perguntando aqui, aproveitem meu tempo aqui nas redes sociais, porque é cada dia um tempo mais escasso, tá? Então aqui eu tô me doando pra vocês, trazendo conteúdo de qualidade pra vocês, trazendo a forma como eu trabalho, como eu penso, o que eu venho estudando, pra onde eu tô olhando. Aproveitem esse momento. 5. As decisões vão ficando registradas em atas, em documentos, em PDFs, ou eles ficam na memória das pessoas e pronto. Por que o registro? O registro é extremamente importante. E eu sei, minha gente, antigamente, pra gente fazer registro, eu sei porque eu venho de uma empresa média, equipe enxuta, e às vezes a gente tava lá decidindo as coisas, vivendo a vida na correria e não registrava as coisas. Só que hoje, com as IAs, hoje a gente pode ter aqueles cloud, eu uso muito cloud, tá? Atualizando, gravando as nossas reuniões, construindo atas e já organizando a informação, porque a informação precisa fluir para todas as pessoas, mas não só isso. A informação precisa ficar registrada, porque lá na frente você vai ter que revisitar esse tópico e entender, caramba, aquele número foi por causa disso, eu não me lembro mais quais foram os detalhes qualitativos do que estava acontecendo ali para eu conseguir tomar essa decisão. Então, às vezes você está olhando um ano atrás,
você tá, sei lá, vamos lá, a gente tá planejando as ações do São João, certo? Sendo bem prática com vocês. Estamos planejando as ações de loja do São João. Para onde a gente vai olhar? A gente vai olhar para o São João passar. Ah, mas esse São João teve Copa. Então, além de tudo, ele teve Copa. Então, o que a gente vai fazer? Vai tentar extrair informações de São João com Copa, que nem foi nos últimos 4, foi nos últimos 8, né? Que a última Copa foi no mês de dezembro. Então, esses temas são extremamente importantes para você deixar registrado, para você ter de onde buscar informação quando lá na frente você precisar dela. E não só isso, a empresa precisa ter sua memória institucional construída. Por quê? Porque os times mudam. Os times mudam. Você hoje tem um gestor, amanhã pode ser outro. Você hoje tem um time de loja, hoje outro pode ser outro. E você precisa ir construindo essa memória, porque quem chegar precisa poder acessar um banco de memórias, de estratégias, de execuções, de frentes que funcionaram ou não funcionaram, tá? Então, dito isso, o problema, muitas vezes, não é falta de motivação. As pessoas estão lá motivadas. O que falta? Falta uma estrutura, falta uma disciplina, falta uma rotina de gestão, tá? Então, quais são os 4 rituais mínimos da disciplina invisível? 4, rotinas inegociáveis. Então, a primeira, ritual semanal de metas, certo? Você precisa de um ritual semanal de metas. A gente já tem. Segundo, ritual mensal de fechamento. Você precisa parar, que seja meia hora contada de relógio, para analisar o fechamento do seu mês. Inclusive, eu falo sobre isso também no mapa da empreendedora de sucesso. Terceiro, ritual trimestral de revisão estratégica. Por que isso? Porque hoje o mundo está extremamente complexo, o mercado está louco. Louco. Por que eu falo louco? Porque ele não está previsível. Então, o que é que ele tem? Ele tem cenários. E à medida que vai se consolidando o cenário, você precisa ajustar a sua estratégia de negócio para aquele cenário. Mas aí os cenários mudam e você precisa estar com o seu sensor de mudança muito ajustado. Do contrário, o concorrente vai, faz uma ação e você não entendeu, ou se não surgem novos concorrentes, não é nem aquele que você estava acostumado a trabalhar. E aí você pega de calças curtas, tá? E é o ritual anual de planejamento. Sem isso, gente, uma empresa vive de forma muito reativa. Só que com esses 4 rituais inegociáveis, a empresa ganha previsibilidade, que é uma coisa extremamente importante. Então eu sei que muitas vezes no negócio é difícil você fazer aquele planejamento que você passava horas e horas, morrendo de calor aqui, minha gente. Você passava horas e horas no planejamento. E eu devia ter aberto a janela, mas aí o barulho da rua fica atrapalhando, tá? O áudio. Horas e horas de planejamento, muitas planilhas, aí o time parado, principalmente a gente do varejo, que em dezembro a gente tá vivendo o quê? Um pico de venda. Então é difícil, eu sei que é difícil. Mas isso é extremamente importante, porque é isso que vai construindo os cenários que a gente precisa para tomar decisão num mundo extremamente complexo, né? Extremamente volátil. E vamos lá, empresas sólidas, elas não são sustentadas por genialidade. A gente fica o tempo todo na busca daquela genialidade, na busca daquele produto mágico. Só que empresas sólidas, elas não são sustentadas necessariamente pela genialidade. Elas são sustentadas pela constância. Entendeu? Constância. Quem não conhece aquela empresa, daquele empreendedor que não tinha um talento natural, não reinventou a roda, mas o cara tá lá, tá crescendo. Por quê? Porque ele é consistente, porque ele é persistente, porque ele entendeu o que move o ponteiro do negócio dele. Então você não precisa reinventar a estratégia todo mês. Você precisa repetir o que funciona. Só que às vezes a gente fica pulando de galho em galho. Por quê? Porque não para analisar o que funcionou e o que não funcionou. E às vezes não é que uma estratégia não funcionou. Às vezes ela não teve tempo suficiente de ser maturada e ajustada. A estratégia está correta, mas você não parou para analisar quais são os pontos da estratégia que podem ser melhorados, as tarefas, os passos. E aí você não corrige aquilo e já pula para uma outra estratégia. Aí você zera o jogo do seu negócio. Aí fica nessa, fica sempre nessa, tá? Isso é muito ruim. Então, disciplina invisível é repetir o básico bem feito por tempo o suficiente. E eu sei que muitas de nós fica nessa da necessidade de variedade, necessidade de testar nova coisa, de testar aquilo, e não para repetir o que funciona.
não para nem para analisar, quanto mais para repetir. E aí eu sempre trago uma reflexão final, né? Vamos lá. Se você precisar sair 10 dias do seu negócio, como recentemente eu saí da minha empresa, estava viajando, passei 10 dias fora. Se você não estiver animada, se você não estiver ali, os rituais acontecem do mesmo jeito, sim ou não? Quando o resultado cai, você consegue perceber rapidamente ou você descobre tarde demais? Uma coisa importante que a gente fala assim é que, especialmente nessa era das redes sociais, a gente pensa que tocar uma empresa, ter disciplina, isso vai ser glamuroso. Só que não vai. Essa disciplina, ela não tem nada de glamour. Ela não tem nenhum post instagramável para acontecer, tá? Então, a gente não precisa muito mais de inspiração, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de constância. A gente acha que precisa de inspiração, de motivação, tudo isso é útil, mas nos dias que a gente não estiver inspirada e motivada, o negócio vai parar? Não pode parar, né? Então a gente tem que contar com a disciplina, com a constância, com o sistema que a gente estrutura nos nossos negócios para tocar os nossos projetos. Inclusive, essa questão da disciplina é tão repetitivo quando você vai... Isso é muito repetido pelas grandes executivas, assim. Eu tive mês passado com a executiva do Grupo Moura daqui, com Elisa, lá no evento do Lead Mulher, e Elisa falou que ela, assim, ela acredita muito nos rituais de gestão, né? Às vezes a gente não enxerga a utilidade daquilo, é mais uma reunião, minha semana, meu dia todo em reunião, só que assim, as reuniões corretas, com pauta, com análise, com reflexão, elas constroem um esqueleto de gestão. E Elisa estava falando muito sobre isso, assim, nessa coisa de você confiar nos rituais de gestão, porque eles realmente funcionam. E outra que também estava falando sobre essa questão da disciplina. Foi ontem, Renata Vick, nos stories dela, falando muito sobre isso, sobre a disciplina, sobre a constância, que muitas vezes a Renata, para quem não conhece a Renata Vick, ela era CEO até o início desse ano, até o ano passado. Ela era CEO do grupo CRM, que é o grupo dono das marcas Copenhague, Brasil Cacau, e também da Lindt aqui. Foi vendido para Nestlé, num negócio de bilhões. E Renata hoje, ela é ex-CEO lá do grupo Copenhague, mas foi ela que fez a virada de chave da Copenhague para uma empresa que faturava seus 20 milhões anual para uma empresa bilionária, tá? Então a Renata falou que assim, a disciplina e a constância falam muito mais até, às vezes, do que a velocidade, que ela disse que errou em alguns momentos da sua trajetória profissional de querer correr, de querer acelerar as coisas, quando na verdade apenas a previsibilidade, a disciplina e a constância fariam com que ela chegasse naquele destino que ela estava buscando, naquele objetivo. Então fica esse aprendizado pra gente, da importância de a gente ter disciplina nos nossos rituais, nas nossas análises, tá? E se você, sucessora de empresa familiar, quer entender um pouco mais sobre esse processo, sobre essa questão de como construir esses rituais de gestão, esses indicadores claros, adaptado para o seu negócio, adaptado para a sua realidade, fala comigo no direct, tá? Porque eu tenho uma mentoria toda voltada para sucessora de empresa familiar, porque eu sei a nossa realidade como sucessora de empresa familiar. A empresa familiar tem todo um idioma particular, é diferente de tudo que a gente já viu em termos de negócio, porque são questões que envolvem família, legado, emoção e gestão, e tudo lá junto e misturado, e é uma ebulição de sentimentos e relacionamentos que precisam ser trabalhados de forma muito, muito atenciosa. Eu acredito sim em famílias fortes antes dos negócios prósperos. Então, empresa familiar, a família precisa estar bem estruturada, a família precisa estar bem alinhada antes de querer pensar em expansão de negócios, em sucessão, que sucessão, por sinal, é um processo, não é uma atividade de um ato único, tá? Não é te batiza o sucessor e pronto, você se constrói. Então, se você é sucessora de empresa familiar e está precisando de um olhar mais atencioso ao seu negócio, à sua história, à sua trajetória, ao seu momento, fala comigo no direct que meu time vai te ajudar com isso, tá bom? E é isso, minha gente, vamos embora, semana abençoada para todos vocês, vamos trabalhar, prosperar, impactar e que seja uma semana abençoada para todos. Beijão, fiquem com Deus.